Olá, alunos do terceiro ano. Nós vamos dar continuidade aqui na nossa matéria e nesse nosso próximo encontro a gente vai estar falando do contrato de prestação de serviço. Esse contrato ele vai estar lá do artigo 593 ao 609 do Código Civil, ok? Eu deixei um material para vocês lá e deixei também um questionário, ok? Então, a gente vai estar falando do contrato de prestação de serviço, especificamente o do Código Civil. A gente não vai adentrar nem nos de legislação especial e nem na CLT, tá bom? Daí eu coloquei lá algumas características, a classificação, né, a natureza jurídica desse tipo de contrato, e depois eu passei a falar de alguns artigos que eu pincelei ali, que eu entendo por ser mais importante, tá? Não que vocês não devam ler todos os outros, e caso tenha alguma dúvida é só falar comigo. Então, o primeiro ali que eu vou falar é do artigo 596, que caso as partes façam um contrato e não estipulem valor, isso vai ter uma ação de cobrança futura, mesmo que não conste o valor nesse contrato, o juiz deve estipular um valor, ok? No 597 do Código Civil, ele vai estar falando sobre a questão do pagamento, que o pagamento nesse tipo de contrato, via de regra, é depois da prestação de serviço. Mas ele pode ser antes e pode ser também parcelado. A única questão doutrinária que a gente coloca que não está ali expresso no código é que se for parcelado, tem que estar expressamente no contrato, ok? Depois eu coloco no material de vocês a questão do caráter de pessoalidade, né? Que só as partes ali que podem tá dentro daquele contrato. Caso eu queira trocar uma das partes, ela tem que estar autorizada no contrato, tem que ter uma cláusula, ou a outra parte deve autorizar. Depois a gente fala da capacidade, que é aquela capacidade civil mesmo, que vocês viram lá no primeiro ano de faculdade, que tem que ter pelo menos 18 anos, emancipado, sem problemas mentais, e se for menor deve ser assistido ou representado. Um outro artigo que eu vou estar falando é do artigo 606. O artigo 606 é, por exemplo, se você presta um serviço que você não está habilitado. Por exemplo, só quem está habilitado a prestar serviço de advocacia é advogado. Então, se você, bacharel, prestou serviço de advocacia e depois for entrar com uma ação de cobrança, você não vai ter direito a receber. Mas isso aí tem muita discussão doutrinária, tá bom? O objeto. Bom, o objeto da prestação de serviço pode ser qualquer tipo de objeto, desde que seja lícito, tá? Então, não pensem em coisas absurdas aí ou contrárias à lei. Depois a gente vai estar falando do prazo, que podem ser dois tipos de prazo, o determinado ou o indeterminado. O indeterminado tem que ver ali as questões que o artigo 599 coloca, para caso você vá rescindir o contrato, que daí tem um prazo ali para você estar rescindindo esse contrato. E o contrato com prazo determinado, que tem que ser de até 4 anos, ele pode ser renovado. Outro artigo é o 607, que vai estar falando ali da extinção do contrato, quais são os motivos dessa extinção do contrato. Depois, no artigo 602 e 603, ele vai estar falando da resilição unilateral do contrato por prazo determinado e depois a resilição pelo contratante, tá? Então, ele vai estar falando a questão ali do pagamento das perdas e danos e do serviço já realizado, ok? Ou, no caso do contratante dele querer extinguir o contrato sem justa causa, ele tem que pagar o valor do serviço que já foi feito e mais 50% do valor restante, ok? Então, esse é o nosso material de amanhã. Peguem as questões para nossa aula de amanhã. Um abraço e até mais!